Abra comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos conversar um pouco sobre esse tema que é bem interessante, sobre anticristo, sobre apostasia dos últimos dias. E o texto clássico que nos apresenta informações sobre o anticristo, ainda que não todas as informações que gostaríamos de saber, mas o suficiente que precisamos saber. Paulo diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós já vos exortamos a que não vos demovais da vossa fé com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ou vontade de estar lá nessa reunião, não é não? Paulo diz: quando eu estava com vocês, eu falava, eu costumava dizer-vos essas coisas. Já pensou nesse estudo bíblico que Paulo dava lá em Tessalônica? Essa aula de escatologia do apóstolo Paulo lá em Tessalônica. Mas o que temos é o que Paulo escreveu. E agora, sabeis o que o detém. Baseado naquelas conversas que ele teve com eles, Paulo está dizendo: vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Injustiça aqui quer dizer as coisas erradas. Se alegraram com as coisas erradas. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé, e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e confirmem em toda, e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Esse não é um texto fácil, porque
ele apresenta algumas dificuldades na tradução e, consequentemente, na interpretação. Mas é um texto bem interessante, um texto importantíssimo de ser estudado por nós, já pelo que Paulo fala no começo. Paulo diz aqui: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que vocês não se demovam na mente com facilidade, nem se perturbem. E aqui Paulo diz 3 maneiras como os ensinos falsos estavam sendo disseminados na igreja de Tessalônica. Paulo havia estado na cidade, Paulo plantou a igreja de Tessalônica, formou ali discípulos, treinou pessoas para liderarem a igreja e seguiu adiante na sua viagem missionária. E uma igreja bem interessante, uma igreja bem consistente, nasceu na cidade de Tessalônica, que era uma cidade importante, se torna uma igreja importante para a cristandade. Paulo chega a dizer que a igreja de Tessalônica se tornou modelo para outras igrejas. Paulo diz que o evangelho foi pregado ali em demonstração de poder do Espírito Santo. E era uma igreja que Paulo tinha boas, excelentes recordações dela. Só que agora Paulo está escrevendo a eles, e Paulo está dizendo que de 3 maneiras ensinos falsos começaram a ser pregados naquela igreja. Olha só, ele diz: não se perturbem, quer por espírito. Aqui a ideia é que uma revelação nova não venha perturbar vocês. Que alguém não apareça dizendo que está falando pelo Espírito Santo e traga novos conceitos, novas crenças, novas ideias. E o tema aqui é escatologia, o tema aqui é a volta de Cristo. Paulo já introduz aqui dizendo, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, que não apareçam pessoas dizendo que tiveram uma revelação do Espírito Santo e estão falando para vocês algo que eu não falei. Estão ensinando para vocês algo que não foi ensinado pelos apóstolos. Isso aqui é extremamente importante para a igreja de Tessalônica naqueles dias, para a igreja dos nossos dias. Hoje tem vasta literatura, muitos vídeos de internet sobre volta de Cristo Jesus. E vários vídeos, ainda pessoas ostentando, tendo a pretensão de que estão trazendo uma revelação que nem Paulo teve. É muita ostentação, não é não? O sujeito quer trazer algo que nem Paulo falou, quer trazer algo que Pedro não falou, quer trazer algo, ele entende, por exemplo, lendo o Apocalipse, que é um texto difícil de entender. Eu já li vários comentários de Apocalipse, onde o sujeito começa dizendo que é um texto difícil e que Deus revelou a ele o sentido de Apocalipse. Aí eu já paro de ler, já ficou complicado. A interpretação eu sei que está corrompida. Então Paulo diz aqui que o falso mestre aparece, ele usa a ideia de que ele fala por revelação, que ele fala por direção direta do Espírito Santo, ou seja, aqui ele desconecta daquilo que já está revelado e dado a nós pela Escritura Sagrada. Isso é perigosíssimo. Segunda maneira como os falsos mestres se infiltraram na igreja de Tessalônica, Paulo diz, quer por espírito, quer por palavra. Quer por espírito ou por palavra. Ou seja, algumas pessoas na cidade de Tessalônica, possivelmente lá na igreja de Tessalônica, estavam dizendo assim: isso não está na carta de Paulo, mas Paulo falou. Ou seja, ele usava o nome de algum apóstolo para dar moral para aquilo que ele falava. É daí que você tem aquelas cartas, por exemplo, há algum tempo atrás, redescobriram o manuscrito da carta de Judas, da epístola de Judas. E aí é o evangelho de Judas. Ou seja, aquilo foi produzido por volta do ano entre 300 e 400, e o sujeito, para dar moral para o texto dele, ele usou o nome de Judas.
mas não tem nenhuma ligação com Judas. A mesma coisa você encontra Atos de Barnabé, Apocalipse de Barnabé, e aí você tem outros escritos que eles usavam o nome de um apóstolo para dar moral para o livro. Não é? A mesma coisa, vamos pensar, um seminarista resolve escrever o livro, ninguém vai ler. Aí ele põe o nome do Nicodemos lá no livro para todo mundo ler, entendeu? Era uma técnica que se fazia naquele tempo. Para dar moral para a literatura, punha-se o nome de um expoente famoso do cristianismo. Naquele contexto, quem era muito conhecido eram os apóstolos, quem era muito respeitados, os apóstolos. Então é por isso que Paulo diz, por palavra, por dito, alguém vai dizer que eu disse, mas não foi eu que disse, não foi Pedro que disse, não foi João que disse. Então cuidado, não aceitem essas palavras. Daí, alguns diziam e alguns escreviam, que era a terceira forma, quer por epístola, carta atribuída a eles, ou seja, algumas pessoas diziam que os apóstolos tinham dito, algumas escreviam e entregavam uma outra carta que não era dos apóstolos para a igreja. Chegavam outras cartas que não eram cartas autorizadas. Por isso que mais tarde foi necessário que a igreja fizesse uma identificação do cânon, do que era a doutrina dos apóstolos e do que não era a doutrina dos apóstolos. Porque várias pessoas estão dizendo que é a revelação direta de Deus, e por aquilo que está escrito, por epístolas, por cartas com pretensão de ser cartas apostólicas e que não são. É muito engraçado que hoje, muita literatura escatológica, muita escatologia, para quem não sabe, é doutrina das últimas coisas. Escato quer dizer fim, né? A logia, o estudo das últimas coisas. Como será a vinda de Jesus? Quando será a vinda de Jesus? É a pergunta que as pessoas mais fazem quando se trata de escatologia, é a grande curiosidade humana. E quando hoje, nos nossos dias, muitas pessoas escrevem sobre escatologia, elas invocam o livro de Enoque, que não é uma epístola apostólica, que não é uma epístola cristã, que não é uma epístola inspirada por Deus. Era um livro da literatura judaica. Então, porque aparecem algumas citações da epístola de Judas no Novo Testamento, algumas pessoas acham que aquele era um livro-texto dos apóstolos. Não, era só uma literatura comum que foi citada pelos apóstolos, em algumas passagens, especialmente Judas. Mas vamos lá. Paulo, então, quando faz essa advertência, ele diz, não se demovam, não mudem de ideia, não mudem de opinião por causa dessas coisas, porque alguns supondo ou tendo pretensão de falar uma doutrina verdadeira, as pessoas estavam dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. Olha o que estavam pregando lá em Tessalônica. Já chegou o tempo de Jesus voltar. Provavelmente estavam mais ou menos igual essa turma que gosta de marcar data para Jesus voltar. Outra dica. Quando você lê um material escatológico, quando você assistir um vídeo de escatologia, que a turma começa a fazer conta e marcar data para Jesus voltar, fecha o assunto. Já encerrou o assunto, não é? A igreja adventista nasceu de marcar data para a volta de Jesus. Marcaram pelo menos 3 ocasiões diferentes para Jesus voltar. Não combinaram com Jesus, Jesus não voltou. E aí eles tiveram que explicar a não volta de Jesus. E disseram que Jesus voltou, mas purificou o santuário do céu. Aí acharam o pecado no céu e voltou. Também os testemunhos de Jeová nasceram. Aí a igreja adventista do advento da volta de Cristo, ela nasce de especulação escatológica. Testemunhas de Jeová, a mesma coisa, marcaram data para Jesus voltar, fazendo contas, deu lá 1814, e aí o Russell, fazendo suas contas, marcou data, Jesus não voltou, marcou de novo, Jesus não voltou, marcou novamente, Jesus não voltou, tanto no contexto dos adventistas, quanto dos testemunhos de Jeová. Algumas pessoas venderam móveis, venderam imóveis, vestiram roupa branca, subiram no telhado da casa e ficaram esperando Jesus voltar. Não tinham combinado com Jesus, né? Já marcaram data para Jesus voltar em diversas outras ocasiões. A turma faz essas contas. Há uns anos atrás,
fazia-se muitas contas. Israel voltou a ser Estado em 1948. Uma geração dura 40 anos. 48 mais 40 dá quantos anos? Então você imagina o tanto de gente que marcou que Jesus voltaria em 1988. Aí não, erraram de cálculo, disseram era 1998. Aí erraram, disseram não, é 2000. Aí tem até aquele versículo muito conhecido que está na capa da Bíblia de alguém que escreveu que 1000 passará, 2000 não passará, não é? Aí passou, virou 2000, mas a turma... Agora tem aqueles que dizem que a geração é 40, por volta de 30, então 2035, 2033 Jesus voltará. Olha, toda a literatura, todo o vídeo, toda a proclamação de escatologia que começa a querer identificar exatamente a data da volta de Jesus é o que estavam fazendo já em Tessalônica, talvez distorcendo as palavras de Paulo, porque Paulo falou sobre a volta de Jesus para eles e alguns entenderam assim, ele vai voltar já. Então, e aí começaram a especular e a querer identificar o momento que Jesus iria voltar e alguns começaram a dizer, já chegou, Jesus já voltou. Aí Paulo escreve para corrigir a heresia deles. Então, é isso que Paulo está fazendo aqui. Por isso que ele fala, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo, diz o apóstolo, vos engane, porque isto não acontecerá. E aqui é que é a parte que a gente está destacando, que nós vamos destacar hoje. Paulo diz assim, ninguém engane vocês acerca da volta de Jesus. E Paulo dá um grande sinal que precede a volta de Jesus. Paulo diz que a volta de Jesus, que o dia do Senhor não se dará sem que primeiro venha a apostasia. Então, qual é o grande sinal da volta de Cristo, segundo Paulo aqui no texto? A apostasia. O que é a apostasia? Apostasia quer dizer deixar algo. Tem a ideia de se rebelar contra e abandonar. Apostasia em relação ao quê? Em relação à fé cristã, em relação a Cristo. Paulo diz, olha, a volta de Jesus não se dará antes que aconteça uma grande apostasia, antes que venha aqui, não é antes só que aconteça a apostasia, porque a apostasia teve na história da igreja inteira. Mas Paulo está dizendo antes que venha a apostasia, a grande apostasia. Então você começa a somar algumas coisas que você encontra no Novo Testamento. Jesus no sermão escatológico falou de grande tribulação, como nunca houve. Jesus falou do amor se esfriando de quase todos. Jesus falou de falsos cristos, de falsos profetas. Ou seja, Jesus estava falando de apostasia. Paulo está falando de apostasia. Uma das marcas da proximidade da volta de Cristo é a apostasia. Pessoas deixando a fé, pessoas perdendo a fé, pessoas distorcendo a fé, pessoas se rebelando contra a fé genuína e verdadeira cristã. Um levante contra a fé cristã é um sinal da volta de Cristo. Então, por isso nós podemos dizer que a apostasia tem a ver com os últimos dias. O que Paulo está dizendo para os irmãos de Tessalônica é, não vai acontecer agora, gente. Porque antes de acontecer, haverá uma grande apostasia. E segundo sinal que o apóstolo dá, primeiro sinal é, qual é? Apostasia. Segundo sinal, qual é? Olha o que ele diz aí no texto. Antes que venha a apostasia, antes que venha esse afastamento da fé, aí a palavra português e grega é a mesma, e seja revelado o homem da iniquidade. Antes que seja revelado o homem, dá para traduzir aqui, a expressão iniquidade é o homem do pecado. O homem da ilegalidade, o homem do erro, o homem do engano, o homem que dirá que o pecado não é pecado,
O homem que vai abolir a lei de Deus e dizer que não precisa fazer as coisas que a palavra de Deus manda fazer. O homem do pecado, o homem da iniquidade. A palavra iniquidade no português são duas palavras juntas. In, que é não, equidade, que é retidão. O homem que vai dizer que não precisa santidade, que não precisa andar retamente. O homem da iniquidade aparecerá. Aí Paulo vai dando mais umas informações no texto. Ele diz que esse homem da iniquidade é também o filho da perdição. Ele é o filho da destruição, é o que quer dizer mais literalmente a palavra, o filho da destruição, da condenação eterna. Antes que venha um homem que seja chamado filho da perdição, que levará pessoas à perdição, que liderará um grande movimento que conduz as pessoas para o erro. Aí ele vai informar mais, vamos lá. Mais dicas sobre esse homem, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele é oposição a Deus. Ele faz oposição às coisas espirituais, ao culto, objeto de culto. Ele se opõe à religião, ele se opõe à crença, ele se opõe ao culto, ele se opõe à espiritualidade, ele se opõe especialmente a Deus e às coisas de Deus, a Cristo, a fé em Cristo Jesus. E olha mais, a ponto de, ele se opõe tanto que ele vai assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se, como se fosse Deus. Ou seja, é alguém que pensará falar em nome de Deus. É alguém que se sentirá uma autoridade para falar em lugar de Deus. Então, são essas informações. E aí é que ele vai dizer, não vos recordais, aí esses dois versículos, aliás, esses três versículos, 5, 6 e 7, são difíceis de serem traduzidos. Quando você lê no grego, assim, há possibilidades de tradução bem diferentes da tradução que João Ferreira deu aqui do texto. Eu mesmo, brigando com esse texto, traduziria de forma um pouco diferente, mas não vamos entrar nisso aqui, porque é algo bem técnico, bem complicado. Mas o texto não é muito claro para nós, porque ele diz, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Essa pergunta, o que detém o anticristo de ser revelado, aí tem várias especulações. Os pais da igreja diziam que o que detinha era o Império Romano, que quando o Império Romano caísse, o mundo cairia em desgoverno. Alguns começaram a dizer mais tarde que o que detém seria Satanás. Alguns diziam que era o próprio Satanás que impedia o anticristo de manifestar-se. Na hora certa o anticristo se manifestaria. Alguns hoje costumam dizer que é o Espírito Santo, visualizando a volta de Cristo naquelas etapas que Cristo vem, arrebata a igreja, aí tem 7 anos de tribulação na terra, aí o Espírito Santo é tirado, a igreja é tirada, a Bíblia é tirada, aí é que o anticristo se manifesta, que o anticristo não é nem problema para a igreja, porque aí é meio estranho até essa ideia, porque Paulo está fazendo a advertência do anticristo em relação à igreja, João fazendo em relação à igreja, e a turma acredita que a igreja será arrebatada e o anticristo se manifesta no mundo depois que a igreja foi arrebatada e o anticristo só vai atacar judeu. É um negócio esquisito isso, né? Então isso aí também não compensa entrar muito. É uma escatologia chamada dispensacionalismo, que agora vários dispensacionalistas criaram um novo dispensacionalismo progressista. Eles mesmos estão abandonando muitas ideias do dispensacionalismo mais clássico. Mas vamos lá. Quando Paulo diz aqui, aquele que agora o detém, né, existe uma outra forma, talvez melhor, de traduzir o texto, porque o texto fica parecendo que, na forma como está traduzido, que Paulo está falando daquilo que detém o anticristo. E uma tradução mais técnica
mostra que há uma possibilidade de que também o texto está dizendo que, na verdade, é aquilo que detém a volta de Cristo, ou seja, ele está continuando aquela construção de que Cristo não voltará enquanto o anticristo não for manifestado. E aí ele fala da manifestação, da aparição do anticristo, e que quando o anticristo manifestar-se, Cristo regressará do céu e aí destruirá o anticristo. Então vamos lá. O que é o anticristo? Você nota que, primeiro, aqui é importante para nós, o termo anticristo não aparece nesse texto, não é? E não aparece em nenhum texto de Paulo. Onde aparece a expressão anticristo no Novo Testamento? Aparece em João, na carta de João. Olha lá, vamos fazer um exercíciozinho. Vamos lá. João 2,18. Vou mexer um pouquinho aí na sua Bíblia. João 2,18, a primeira carta de João 2,18, ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Lá no 22 ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. João usa esse termo anticristo. Olha lá, capítulo 4, versículo 3, da primeira epístola de João ainda. Versículo 2, aliás, vamos lá. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Olha só o que ele disse: o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Olha o que João diz, que naquele tempo, que no ano 70, que no ano 80, que no ano 90 da era cristã, o espírito do anticristo já estava no mundo. Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E o Espírito Santo guia a igreja no decorrer dos anos, para que a igreja seja fiel à palavra. Mas há uma tensão forte para a igreja, porque paralela à ação do Espírito de Deus nos crentes, conduzindo os crentes à verdade, existe no mundo um outro espírito, o espírito do anticristo, tentando desviar da verdade, tentando disseminar heresias, tentando desviar a igreja do eixo, tentando trazer doutrinas deformadas, mudadas. Então, essa é uma guerra, essa é uma tensão da história toda. João, quando diz aqui já é a última hora, nós temos que entender a expressão últimos dias, últimas horas na Bíblia. Quais são os últimos dias na Bíblia, as últimas horas? Desde que Jesus subiu aos céus, começou a contagem regressiva para a volta dele. Então são as últimas horas. Às vezes as pessoas leem errado assim, últimas horas elas pensam os últimos dias, elas pensam assim, os últimos dias são os dias que virão depois dos nossos. Não. Na Bíblia, últimos dias são os dias que vêm depois dos primeiros dias. Quais são os primeiros dias? Antes da vinda de Cristo. Depois que Cristo veio, são agora os últimos dias. Os últimos dias é a era neotestamentária. Ou seja, começou a contagem regressiva. São os últimos dias, ou seja, nos primeiros dias tinha algo mais para acontecer, que era a primeira vinda do Messias, a morte, a ressurreição, a obra de Cristo, o Evangelho sendo revelado, a igreja. Depois disso tudo feito, são as últimas coisas. Não tem mais nada para acontecer a não ser a volta de Jesus. E antes da volta de Jesus, a manifestação do anticristo e uma grande apostasia. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Outro texto interessante para nós, segunda carta de João, capítulo 1, 7. Segunda epístola de João 1, 7. João diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim há um enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço,
mas para receberdes completo galardão. Aí ele diz: todo o que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Então, você vai notar que uma preocupação muito grande dos primeiros cristãos, irmãos, dos cristãos do primeiro século, era permanecer na verdade, permanecer na doutrina. Uma das maiores displicências dos nossos dias, do século 21, é que há muitos cristãos pouco preocupados em permanecer na verdade. Há cristãos acreditando em tudo, em todo tipo de coisas por aí afora. O conceito de anticristo vem de Daniel 9. Daniel fala de alguém que se opõe a Deus, que se manifesta no santuário e perverte a fé dos judeus e pratica o abominável no santuário de Deus. Daniel está profetizando o que aconteceria antes da vinda de Cristo, e o que acontece antes da vinda de Cristo espelha o que acontecerá antes da segunda vinda de Cristo. A Bíblia tem muito isso. Um fato que acontece que espelha um fato maior que acontecerá mais adiante. Bom, vamos lá. Há um esforço muito grande ao longo da história da igreja para identificar quem é o anticristo. Muitos cristãos primitivos diziam que o anticristo era Judas. Judas ressuscitaria e lideraria um movimento de apostasia contra os cristãos. Sabe que não é isso. Não é disso que a Bíblia está falando. Nos dias de Nero, os cristãos diziam que Nero era o anticristo, por causa dos horrores que Nero fez, perseguindo a igreja, queimando cristãos, despedaçando corpos de cristãos, espalhando pela cidade. Ele fez horrores contra os cristãos, acusando os cristãos de terem incendiado Roma. Muitos disseram ao longo da história que eram os pais da igreja, tendiam a dizer que eram os hereges mais destacados que surgiam nos primeiros séculos da igreja, século II, século III. Um herege se destacava, vinha um pai da igreja e dizia que aquele era o anticristo. Passando os anos na história, no contexto da reforma protestante, olhando para aquilo que o Papa fazia, assentado no trono. É interessante que aquele que é atribuído como sendo um dos primeiros papas, que é Gregório, ele descreve o anticristo, e quando você olha 1000 anos depois de Gregório, o que o Papa estava fazendo, era tudo que o primeiro Papa Gregório dizia que o anticristo faria, porque o Papa estava mudando as doutrinas cristãs, o Papa estava decretando verdades que não estavam na Bíblia. Por exemplo, a verdade da ascensão de Maria, a verdade do purgatório, a verdade da salvação pelas obras, e isso negava a obra de Cristo, isso negava a redenção de Cristo. Por isso, os cristãos fiéis daqueles dias, quando olhavam para o papado, o Papa com um exército, o Papa mandando prender, mandando matar pessoas, o Papa mandando até mesmo queimar pessoas que eram cristãos fiéis, que eram homens piedosos, monges que eram piedosos e santos, que eram queimados porque discordavam do papado, Então, os cristãos daqueles dias diziam que era o Papa. Os papas diziam que Lutero na reforma era o anticristo, porque Lutero se opôs à igreja, não é? Mas na verdade Lutero nunca se opôs contra Deus, nem contra o culto, nem contra nada disso. No período da Revolução Marxista, porque Marx se levanta contra culto, contra Deus. Marx é ateu e ele é contra a religião, e ele starta uma revolução que ele associa a religião ao clero, ele associa a religião à burguesia, e ele então acha que a turma lá do proletariado tem que ser ateu, não pode se submeter à religião, porque a religião é uma espécie de utopia, a religião é uma droga que engana as pessoas. Então Marx é uma voz que se levanta contra o culto, contra a religião, e aquilo pega, e aquilo influencia o pensamento social daqueles dias, culmina mais adiante na Revolução Marxista, e aí você tem o estabelecimento de um Estado ateu, de um Estado como foi o Estado da Grande União Soviética, que
estabeleceu o que chamamos durante muitos anos de cortina de ferro, que proibia a religião cristã, só permitia a igreja ortodoxa ligada ao Estado, como você tem na China. Hoje uma igreja que é uma igreja ligada ao Estado, aquela é permitida, as demais são clandestinas. Mas aquela igreja do Estado não podia pregar nada que o Estado não dissesse que pudesse pregar. Então, durante muitos anos, o comunismo foi identificado com o anticristianismo, com o anticristo. Vários personagens do comunismo foram apontados pela igreja como sendo o anticristo. Hitler, quando começa a exterminar judeus, matar judeus, ele é identificado como sendo um anticristo. E ele tenta, de fato, exterminar os judeus, e ele tinha uma ideia. Quando a gente vai no Museu do Holocausto, você vê o plano de Hitler. Ele mapeou todos os judeus no mundo, e ele queria matar todos os judeus para provar que a Bíblia é mentirosa, quando a Bíblia dizia que Deus ia preservar o povo judeu. Ou seja, ele tinha uma ideia de que se ele exterminasse os judeus, ele provaria que a Bíblia é mentira. Ou seja, Hitler de fato se levantava também contra Deus. E aí, Hitler era adepto de drogas, era adepto de ocultismo, invocava poderes de trevas, era um negócio bem satânico mesmo, de fato. Disseram que ele era o anticristo. Já disseram que o anticristo é o Bill Gates, já disseram que é o Putin. Atualmente, por causa da guerra da Ucrânia, o Putin está sendo carimbado como sendo o anticristo. O Ciro Gomes, interpretando não sei que texto da Bíblia esses dias, diz que o Bolsonaro é o anticristo. E boa parte dos evangélicos protestantes olham para o Lula dizendo que o Lula é uma espécie de anticristo, não é? Ou seja, esse esforço de identificar o homem da iniquidade, o filho da perdição, por vezes tem levado diversos cristãos ao longo da história a incorrer em erros. Então, para não repetir os erros, 3 coisas que nós precisamos saber sobre anticristo em relação à apostasia dos últimos dias. Primeira delas, a natureza do anticristo. Primeira informação importante que temos nas escrituras sobre anticristo: ele a sua natureza é híbrida. As pessoas ficam procurando na política, ou procuram na religião, ou procuram, já disseram, né? Era Maomé nos dias que ele levantou aquela, assim, em que o Islã se levanta e ele promove uma grande expansão, tomando territórios cristãos e matando cristãos para ocupar aquelas terras, para se apoderar delas, como fizeram na Argélia, como fizeram no sul da Espanha, como fizeram em territórios da Europa. Se apoderavam daquela terra, ou matavam ou expulsavam os cristãos, e a turma olhava e dizia: o islamismo é o anticristo. E até hoje tem vários livros associando o islamismo, que trará aí uma grande revolução no final e será a grande força do anticristo. Mas preste atenção, Apocalipse 13 fala do anticristo e ele nos mostra que é um ser de natureza híbrida. Ele diz que é interessante como João, que falou tanto do anticristo nas suas cartas, em Apocalipse 13 ele fala do anticristo, ele fala de uma visão de um animal de 7 cabeças, 10 chifres, que parece um leopardo, mas que tem pata de urso e tem boca de leão. Esse animal híbrido, ele diz, é o anticristo. Então, uma informação que nós já temos: o homem da iniquidade, o filho da perdição, é de natureza híbrida. Não dá para acertar olhando para o mercado de capital. Você vai olhar e dizer que é o Bill Gates, você vai olhar e dizer que é o presidente da ONU, você vai olhar e dizer que é o rei fulano de tal, que é o Nero. Isso nos levará a mera especulação, porque esse ente chamado anticristo é de natureza híbrida. Além de ser de natureza híbrida, ou seja, ele é mascarado, ele é diversificado, ele é de natureza humana. Ele é de natureza humana. Quando Paulo fala o homem da iniquidade, ou seja, é um homem, é alguém,
é um grande líder de um sistema, é um grande líder de uma forma de pensamento, é um grande líder de uma estrutura política, de uma estrutura econômica, de uma estrutura religiosa, ou seja, é um grande líder global. Terceira característica da natureza dele, ele é global. Ele move nações. Apocalipse 13, quando fala da mesma visão aqui de anticristo, desse ser chamado besta lá que é anticristo, ele diz que ele mobilizará as nações, que ele seduzirá as nações, ou seja, é alguém que terá um encantamento global, é alguém que dará à humanidade respostas que ela busca, é alguém que trará soluções políticas, soluções econômicas, é alguém que trará algum tipo de paz, algum tipo de governo coeso. Então, ele é global e tem a ver com política. Quando João diz que tem 7 cabeças e 10 chifres, no capítulo 17 de Apocalipse ele diz que 7 cabeças são 7 reinos, que 10 chifres são 10 reis. Ou seja, esse ser envolve reis, envolve reinos, envolve política. É um grande líder, é um homem que lidera politicamente as nações. Um outro fator sobre a natureza dele é uma religiosidade centrada no homem, ou seja, ele substitui, ele coloca o homem no lugar de Deus. Aquilo que Deus responde, aquilo que Deus faz, aquilo onde Deus é esperança, ele coloca o ser humano como esperança. Ele senta no lugar de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Daí o nome anticristo. Anticristo quer dizer contra Cristo, ou quer dizer no lugar de Cristo. É alguém que se coloca no lugar de Cristo como sendo a esperança, como sendo a resposta, como tendo as soluções para os problemas da humanidade. O que Cristo é para nós? É o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Qual é a natureza do anticristo? Salvador, o Redentor. Mas é o anticristo. É o anti-redentor. É o outro Redentor que se coloca no lugar do Redentor. É interessante, deixa eu só ilustrar isso para você, como que o mundo vai caminhando. Você vai olhando assim, o mundo vai transformando vilões em heróis. Eu não sei se você prestou atenção, mas sutilmente o mundo vai transformando vilões em heróis. Se você vai no cinema, a moda do cinema agora são os anti-heróis. Você tem um ser que num filme era o vilão, aí no outro filme de herói, o herói é aquele ser. Por exemplo, a vida inteira, a infância inteira, nós crescemos, assistimos Batman. Agora, o cinema lançou um filme que fez um sucesso enorme, do Coringa. Ou seja, no filme do Batman, quem é o protagonista? O Batman. No filme do Coringa, quem é o protagonista? O Coringa. E ele é quase uma vítima. Ele é uma vítima do sistema, ele é um doente, ele é um pobre coitado. Aí desenvolve-se uma teoria de como o Coringa virou Coringa, vítima da sociedade. Ou seja, no final, o Coringa não é tão mau. É como se fosse uma injustiça a vida inteira da ficção do Batman, que demonizou o Coringa. E começa uma espécie de propósito, de projeto de resgate do Coringa. Não estranhe se aparecer um outro mais na frente, onde o Coringa é, de fato, o que salva o planeta. Entendeu? Eles vão fazendo isso sutilmente. Mas quando o cinema coloca o vilão como o herói que salva, você percebe que de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco alguém vai dizer assim, o diabo não é mau. Aliás, Satanás pode ser até o salvador do planeta. Como que muda isso? Aos poucos, aos poucos, aos poucos. Lembra que João diz que o espírito do anticristo já atua no mundo. O Espírito Santo atua no mundo, preparando a igreja para a volta de Cristo, preparando a noiva para a volta de Cristo. O espírito do anticristo atua no mundo, preparando o mundo para a manifestação do anticristo.
Então ele vai influenciando a cultura, ele vai influenciando as leis, ele vai influenciando as nações, ele vai preparando o terreno, ele influencia a academia, ele influencia a arte, ele influencia a religião, preparando no paralelo para a manifestação do filho da perdição. Quando ele fala filho da perdição, porque Cristo é o filho da redenção, da salvação. É sempre um contraste com Cristo, ou seja, é como se o anticristo fosse o anti-herói, né? Só que o que acontecerá é que com o tempo a humanidade, olha o que Paulo está dizendo, gente, que com o tempo a humanidade entronizará do trono do seu governo o anticristo, o anti-salvador. Enganados, a humanidade depositará sua esperança no anticristo, querendo Cristo. E o que Paulo está dizendo é para a igreja: cuidado para que ninguém te engane também. Preste atenção para não ser também enganado. Então, você tem aqui a natureza do anticristo, que é ideológica. Segundo lugar, a obra do anticristo. João diz que o anticristo já atua no mundo. Paulo fala de um mistério da iniquidade que já opera no mundo. É a mesma coisa que João. João diz o espírito da iniquidade, ou o espírito do anticristo. Paulo diz o mistério da iniquidade, da impiedade, da maldade, já atua no mundo, preparando o caminho, preparando o terreno. Uma espécie de paródia de Cristo. Por isso que é um anticristo, é o outro lado. Ele é um homem da iniquidade. É muito interessante que no ano 167 a.C., quando estava prestes à vinda do Messias, o que aconteceu com o povo judeu? O povo, a Grécia, Roma coloca, você tem um governante ali na região da Palestina, chamado Antíoco Epifânio. E o Antíoco Epifânio é um grego, e ele quer trazer o culto a Zeus. Ele é um devoto de Zeus, e ele quer impor o culto a Zeus sobre os judeus. Então ele proíbe o judeu de adorar o Deus de Israel. Ele se apodera do templo, mata os sacerdotes, expulsa os que não matou, e pega sacerdotes de Zeus e coloca no templo de Jerusalém. Aquele templo que havia sido reconstruído por Esdras. Aí, você lembra, para o judeu, o porco é um animal imundo. E o que se sacrificava na porta do Santo dos Santos era o novilho. O que ele mandou fazer? Eles mandaram sacrificar um porco dentro do templo de Jerusalém e praticar um culto ritual de fertilidade dentro do templo de Jerusalém. Aquelas orgias sexuais, para afrontar os judeus. E ele então impôs uma grande perseguição aos judeus daqueles dias. Até que ele finalmente foi morto. E isso é o que causou aquela chamada revolta dos Macabeus, que o 1º e 2º Macabeus, livros apócrifos, relatam para nós. Ele quis trocar o culto a Deus por culto a Zeus. Mas o que acontece com Antíoco Epifânio é uma sombra do que acontece com o anticristo na véspera da volta de Cristo. Assim como Epifânio, na véspera da vinda de Cristo, profanou o santuário de Deus, ostentou ser um ente divino, impondo uma adoração aos judeus. Paulo, aqui o Evangelho, João está dizendo, olha, ele está falando com os judeus que conheciam bem a história. Ele está dizendo, olha, Satanás fará, levantando um homem mau, parecido com o Antíoco Epifânio, próximo do fim. E aí, como ele se manifestará? Olha o que diz o apóstolo Paulo, segundo a eficácia de Satanás. Olha lá, versículo 9. O aparecimento do iníquo, do homem mau, será, segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira. Poder é milagres que mostram sua força sobre-humana. Sinais são milagres que apontam para um conceito, ou seja, ele fará sinais que apontam para a mentira. E aí ele diz mais, com maravilhas, ele assombrará, ele encantará a humanidade com o seu poder de realização de coisas fora do comum.
ele encantará a humanidade. Ele poderá usar a tecnologia, ele poderá usar poder satânico sobrenatural, Satanás dará a ele poder. Mas deixa eu correr, porque estamos no final do tempo. Não do tempo, volta de Cristo, mas do tempo de pregação. Como é fim dos tempos, deixa eu caminhar para o terceiro e último ponto. Se Paulo nos fala da natureza do anticristo, e aí isso se expande para aquilo que João fala, que ele é alguém que nega Cristo, que não confessa Cristo, que é contra as doutrinas de Cristo. Se Apocalipse nos diz que é esse ser híbrido, que envolve reis, que envolve reinos, ou seja, quando Nero se manifesta, é um tipo de anticristo. Naquele momento do papado, em que o papado fazia as coisas mais absurdas que fez, aqueles papas eram uma personificação de anticristo, sim. O islamismo é uma personificação de anticristo, sim. Certos líderes políticos, certos líderes da economia, certos expoentes de ideologias, de pensamento, são sim anticristãos, são pessoas, são agentes, como disse João, muitos anticristos têm saído pelo mundo afora, ou seja, muitos homens, muitos teóricos, muitos sociólogos, muitos filósofos, muitos teólogos, são anticristãos, são anticristos, que deformaram uma doutrina, que se levantaram contra a doutrina de Deus, e distorceram o Evangelho. De certa forma, todo mundo que distorce o Evangelho é anticristo, é agente de Satanás. Mas Paulo termina aqui esse texto falando sobre o último e mais importante elemento nosso sobre o anticristo. É a derrota do anticristo. Olha o que Paulo fala, irmãos, nesse texto, que é fantástico. Paulo diz que ele aparecerá, que ele se manifestará contra aqueles que não creram na verdade. Mas Paulo diz, entretanto, irmãos, ele diz assim, devemos sempre dar graças a Deus. É interessante, toda a escatologia que é pregada, que te deixa com medo, que te deixa assustado, que te deixa desanimado com o mundo e com a vida, toda a escatologia que só te espanta, que só te aterroriza, não é o eixo da escatologia apostólica. A escatologia apostólica, Paulo diz, o anticristo se manifestará, Cristo não voltará antes da apostasia, antes que as pessoas distorçam a fé, as pessoas perderão a fé, elas mentirão acerca de Deus, mentirão acerca do culto, acerca da religião, pessoas vão blasfemar, pessoas vão falar coisas absurdas, vão aprovar pecados, pessoas vão permitir heresias, permitirão comportamentos equivocados, haverá um desviar da igreja do eixo, e cristãos sairão do nosso meio e pregarão coisas contrárias à fé cristã. Mas Paulo diz assim, então, deem graças. Não é isso que Paulo está dizendo? Paulo não diz assim, fique triste, fique assustado, fique desanimado. Ele diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, porque Deus escolheu vocês desde o princípio, porque pela santificação do Espírito e na fé na verdade, Ele chamou vocês mediante o Evangelho, para vocês alcançarem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, Ele diz, permaneçam firmes, guardem as tradições, guardem o Evangelho, guardem o que foi ensinado, seja por palavra, nos dias dos apóstolos, sejam por epístola, que é o registro das palavras dos apóstolos. O nosso Senhor mesmo, Deus e Pai, que nos amou e nos deu consolação e esperança. Esse Deus, Ele diz, é o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos sustenta. É o Deus que nos dá vitória, que nos dá o triunfo sobre as obras do mal. Esse Deus, que Ele diz no versículo 8, olha que coisa fantástica, Ele diz no versículo 8, quando do 7 para o 8 Ele diz, seja manifestado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, ou seja, quando o anticristo se manifestar, quando ele mobilizar as nações, quando ele enganar, quando ele dominar a mídia, a arte, quando ele reunir e formar um governo central e proibir a fé, e perseguir a igreja, e guerrear contra os santos de Deus, como disse o texto de Apocalipse 13, quando ele fizer com os cristãos o que Epifânio fez com os judeus, sabe o que acontecerá? Quando de fato for revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então dê graças, se alegre, exulte. Quanto mais perto da volta de Cristo, mais claro quem é o anticristo. Quando ele for revelado claramente, não desanime, não fique desalentado, pelo contrário, quando ele se manifestar, é um poder sobrenatural, é um poder de Satanás, é o poder dos homens, é governo humano, é governo religioso, é controle da mídia, é controle do pensamento acadêmico, é controle da literatura, é controle da música. Ele se manifestará levando tudo isso para o contrário da fé cristã. O evangelho fica isolado e fica limitado nesse ambiente, porque a humanidade se encanta com o anticristo e vai segui-lo. Mas ele diz que na manifestação do Senhor, esse poder todo de Satanás, esse poder todo das nações, o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca. Porque o poder verdadeiro está nas mãos do Senhor Jesus, o glorioso Salvador. O anticristo é o falso Cristo contra Cristo. Mas é precioso que nós, igreja, não temos poder para vencer o anticristo. Nós temos a esperança depositada naquele que tem o poder de vencer o anticristo, que é o próprio Cristo. O anticristo é uma afronta ao próprio Cristo, e Cristo pelejará contra ele. Aí é a derrota do anticristo. Nós ficamos preocupados com o que o anticristo pode fazer contra a igreja. Mas não se preocupe. A igreja tem que fazer, de acordo com Paulo, 3 coisas: permanecer firme, guardar as tradições, ser fiel às palavras de Deus. Cristo, na hora certa, se manifestará e destruirá o anticristo, o inimigo da fé. A sua esperança está segura e salva em Cristo Jesus. Então, quanto mais vemos que o tempo vai se aproximando, que as coisas vão ficando mais graves, fique mais crente, fique mais firme, pregue mais o evangelho, santifique mais a sua vida, se envolva mais com a proclamação do evangelho, seja mais crente, se envolva mais com a obra do Senhor. Não desanime por causa da aparição do anticristo. Na hora certa ele aparece, e você saberá claramente quem é quando aparecer. Não precisamos de especulações, nós só precisamos conhecer uma verdade: Cristo destruirá o falso Cristo, e nós só enxergaremos o verdadeiro Cristo vencedor e glorioso. E louvado seja o nome de Jesus, amém?